Sejam muito bem-vindos. Tem um pessoal entrando, vamos aguardar uns minutinhos. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar 2 minutinhos, pessoal, para a gente iniciar o nosso webinário. Temos muitas pessoas entrando. Sejam muito bem-vindos, aqueles que já estão na sala. E aqui em instantes a gente vai estar juntos com todos, falando de assuntos muito interessantes, que é inerentes à cadeia do agronegócio, hoje com um foco especial, muito especial. Eu pediria que você que já está na sala, dê um ok no som, por favor. Deixe um ok aqui embaixo no comentário, se está ouvindo, se está visualizando bem, por favor. Deixe um ok. Ok, Ulisses? Ulisses está ok lá. Aqui, ok, estou te ouvindo também. Ok, muito bem. Bem-vindos ao webinário sobre crédito rural. Ok? Mais um minutinho, a gente vai iniciar a nossa palestra, vai iniciar, logo a gente vai chamar o Dr. Torma para estar conosco, e hoje nós vamos aprender muito, hoje tem muito conteúdo, hoje nós temos vários assuntos para conversarmos, e se você tiver uma pergunta, tiver alguma dúvida, não hesite, deixe nos comentários, tá? Pode comentar, pode ficar bem à vontade, e depois a gente vai dar uma atenção especial, tá ok? Então, vamos iniciar o nosso webinário. Bem-vindos aos Senhores do Agronegócio. Aqui quem fala com vocês é Paulo Nardon. Eu quero te desejar as boas-vindas aqui na nossa série, na série de webinários G21, TEIA G21. Se você quiser saber mais sobre TEIA G21, te convido para acessar o site www.senhoresdoagronegócio.com.br. Lá você vai ter mais informações. E hoje conosco o Dr. Francisco Torma. Ele é especialista em direito agrário. E hoje nós vamos falar literalmente em algo que está sendo necessário falar, necessário ser abordado dentro aqui da cadeia do agronegócio. Eu quero dizer a todos vocês, por favor, digitem nos comentários, por favor, a região de onde você está nos assistindo. Por favor, por gentileza, nos diga a região para que a gente possa visualizar aqui qual a região que você se encontra. Isso é importante a gente saber. Temos gente aí do Rio Grande do Sul, Paraná, muito bem, Goiás, Rio Verde. Grande Rio Verde. Ok, pessoal, vão entrando, por favor. No link, eu vou deixar um link agora aqui também no YouTube para vocês compartilhar, tá? Compartilhar o nosso webinário, por favor, poderia compartilhar com aquele produtor rural que, de repente, não conseguimos avisar ele para estar na sala. Então, vou disponibilizar o link aqui para ele, assim, conseguir estar conosco, tá? Eu vou disponibilizar na nossa página e também lá no YouTube. Ok? Disponibilizado. Compartilha. E que no final, todos aqueles que ficarem conosco, nós temos uma surpresa, nós temos o Dr. Francisco Torma
terá uma surpresa muito agradável e, para aqueles que ficarem até o final, e nós vamos fazer um pequeno sorteio aí de uma surpresa que ele preparou para nós, ok? Ok, gente? Você, produtor rural, você que produz, você que está inserido dentro da cadeia do agronegócio. Imagine você sem crédito rural. Imagine você sem renegociações, sem financiamento, sem endividamento. Isso é possível? Essas questões e muito mais, hoje nós vamos ouvir e vamos aprender com o Dr. Francisco Torma. Ele é especialista em direito agrário e tem atuado em todo o Brasil. Eu, Paulo Nardon, tenho a alegria imensa de apresentá-los a vocês. Possivelmente o agro brasileiro já o conhece e, para mim, está sendo uma experiência muito grande trabalhar perto dele, junto com ele, e assim fazer a diferença, agregar valor dentro do agro brasileiro. Então, eu convido você para ficar até o final e ouvir a palestra do Dr. Francisco Torma. Ok, gente? Muito obrigado e apresento vocês, Dr. Francisco Torma. Seja muito bem-vindo aos Senhores do Agronegócio e fique muito à vontade em nosso meio. Você que está nos assistindo também, fique bem à vontade em perguntar. E para nós, aqui dos Senhores do Agronegócio, mais uma vez, é uma grande alegria e um prazer estar com todos. Muito obrigado para você, produtor rural, que está conosco. Doutor Francisco, por favor, é contigo. Muito bem, meu amigo Nardon. Antes de mais nada, está me ouvindo bem? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Testando o áudio aqui para ver se está ok, Nardon? Ok. Está me ouvindo Okay. bem? Legal. Tudo certo, doutor. Muito bem, então. Primeiro eu gostaria de dizer, Paulo e o pessoal que nos acompanha, que a alegria, a honra toda minha de estar participando aqui desse projeto Senhores do Agronegócio, da plataforma da TAG21, que eu tenho certeza é uma sistemática de fornecedores e de conhecimentos que vai mudar o agronegócio brasileiro, começando pelo agronegócio gaúcho. Então, a TAG21, que o Paulo, provavelmente mais no final do vídeo, o Paulo vai falar um pouco mais sobre isso, é algo que vai revolucionar a forma com que o produtor pensa sobre os seus negócios, sobre a sua gestão, sobre o acesso aos seus fornecedores. Tenho certeza que vocês todos estão começando a ter essa experiência da TAG21. Esse evento que nós estamos fazendo aqui hoje é um primeiro evento online da TAG21. Já tivemos outros webinários antes, mas agora, após o lançamento da TAG21, creio que esse aqui seja o primeiro webinário, não é, Paulo? Então, nós estamos iniciando, e eu gosto de estar junto com pessoas que pensam de uma forma diferente, de uma forma revolucionária, por isso que eu estou junto ao Paulo, junto aos outros fornecedores, junto aos outros senhores do agronegócio, junto aqui na TAG21, que vai trazer todo tipo de conhecimento para o produtor rural, não só jurídico, mas um desses pilares é o jurídico, e eu estou aqui hoje justamente para trazer um pouco desse conhecimento jurídico. Como o Paulo já me apresentou, meu nome é Francisco Torma, eu sou advogado agrarista, sou sediado aqui no Rio Grande do Sul, mas atendo o Brasil inteiro, e eu sou coordenador do portal agrolei.com, informação jurídica para o produtor rural. Já desde já convido os senhores a acessar o portal agrolei.com quando puderem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre crédito rural, porque nós estamos, dentre as razões, falar de crédito rural é sempre relevante, mas nós temos aí problemas no Brasil inteiro. Nós tivemos questões climáticas no sul do país, no oeste do Paraná, enfim. Quando o clima prejudica a agricultura de alguma forma, as renegociações bancárias começam, as discussões sobre as dívidas, sobre a forma como que o crédito rural foi aplicado. Então, nós precisamos tratar essas questões, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos conhecer um pouquinho do crédito rural. Eu vou mesclar aqui, eu vou tentar propiciar para os senhores. Eu sei que nós temos pessoas que são produtores rurais, que não têm um conhecimento jurídico,
E nós temos também aqui, tenho certeza, colegas advogados que também estão acompanhando esse webinário para trocar uma ideia, para trocar alguma experiência. Então, eu vou tentar fazer uma fala aqui que eu consiga atender tanto a demanda de quem está em busca da sua primeira informação, está querendo conhecer mais o crédito rural, e também sobre algumas questões aí com os colegas, trocar uma ideia, trocar algumas experiências com os colegas que atuam aí nesse ramo, seja recentemente, seja mais tempo. Então, fique conosco até o final. Lá no final dessa fala, eu vou trazer algumas questões um pouco mais práticas da ordem aí dos processos. Anotei alguns pontos aqui para falar com os senhores dentro. Essa fala que eu estou fazendo hoje, ela, na verdade, ela se baseia num artigo que eu escrevi, foi publicado num livro. Se os senhores não conhecem, eu gostaria de mostrar aqui. É o livro Direito Aplicado ao Agronegócio, uma análise multidisciplinar. Ele foi coordenado, organizado pela nossa colega Rafaela Parra, uma advogada aqui do estado do Paraná. E nesse livro, que traz vários autores, eu trago um capítulo chamado Renegociação de Dívidas Agrícolas, que eu falo mais ou menos o que nós vamos conversar hoje aqui. E sempre quando eu falo sobre crédito rural, a questão mais importante que eu entendo, que é importante que as pessoas percebam, tanto o produtor rural como o advogado que vai iniciar nesse mundo, é que o financiamento do agronegócio, ele é dividido de duas grandes formas, e nós precisamos entender muito bem quais são essas formas antes de tomar qualquer atitude. Existe o crédito rural oficial e existe o financiamento privado do agronegócio. O crédito rural oficial é aquele que é disponibilizado pelos bancos oficiais, que tem juros controlados pelo governo, que é divulgado no Plano Safra de todo ano, que é aquele que as pessoas normalmente obtêm no Banco do Brasil, no Sicredi ou nos outros bancos que compõem o Sistema Nacional do Crédito Rural. Diferentemente disso, o financiamento privado do agronegócio, ele é aquela forma de financiar com que o produtor faz direto com as empresas fornecedoras de insumo, direto com as tradings, com algum banco que lhe oferece um crédito que não é controlado pelo governo, que é um crédito pessoal, enfim, alguma questão nesse sentido. Então, as regras são muito diferentes. Quando eu falo em crédito rural, eu falo num financiamento dirigido e fortemente controlado pelo Estado, porque o governo tem interesse na produção agrícola e ele regula esse microsistema do crédito rural, assim como ele regula o crédito industrial e o crédito comercial. Quando nós estamos falando do financiamento privado do agronegócio, o produtor tem que ter a percepção de que as regras que ele e a empresa entabularem, via de regra, não tem nenhuma interferência externa e aquilo que foi pactuado vai ter que ser cumprido ou renegociado com a própria empresa. O que nós vamos falar hoje, então, é crédito rural oficial, é aquele que o produtor consegue no banco, é aquele através das cédulas rurais, é aquele onde há o penhor, onde há a hipoteca, enfim, aquele que o produtor rural se acostumou a trabalhar e vem trabalhando aí desde os anos 60, quando o crédito rural surgiu no Brasil. É bem verdade que nós estamos vivendo um momento de transformação. A tendência é que o crédito rural oficial cada vez mais diminua para o médio e grande produtor e seja restrito ao pequeno produtor, ao produtor familiar, aos pronafianos, esse sim com muito mais subsídio governamental, e o resto, as demais atividades rurais agrárias, aí do grande e do médio produtor, eles tendem a ser muito mais financiados através do financiamento privado e através dos inúmeros instrumentos novos que nós temos de financiamento privado. Financiamento privado a gente vai conversar num outro dia. Hoje nossa ideia é falar sobre crédito rural. Crédito rural surgido, quando nós falamos em crédito rural, tanto produtores e advogados têm que ter assim, a percepção das regras básicas. Então, nós temos lá a Lei 4829, é a lei básica do crédito rural, junto ao Decreto-Lei 167, e esse traz as cédulas que podem ser utilizadas no crédito rural e alguns outros elementos importantes, né, do financiamento através do crédito rural. Muito bem. Eu vou trazer o conceito, quero ler para vocês o conceito que está lá na Lei 4829, que é o seguinte, para vocês entenderem do que nós estamos tratando. O crédito considera crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou as suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem
nos objetivos indicados na legislação em vigor. Já temos 2 elementos aqui. É um suprimento de recursos financeiros das entidades públicas e estabelecimentos de créditos particulares, desde que estejam autorizados a trabalhar com crédito rural, e o seu objetivo, a pessoa, né, que pode acessá-lo, são os produtores rurais, tanto pessoa física como jurídica, e suas cooperativas. A cooperativa também acessa o crédito rural. Existem 4 finalidades para o crédito rural. Eu tenho certeza que os senhores já ouviram falar: custeio, investimento, comercialização e agroindustrialização. O crédito rural mais obtido, certamente, nós sempre vamos falar em custeio e investimento. Custeio é para a sua produção, para financiar a lavoura. E investimento é quando você for comprar alguns bens de maior valor. Por exemplo, quando você for comprar um trator, uma colheitadeira, esse é o crédito rural destinado a investimento, aquele que você vai conseguir lá com o BNDES, né? E o custeio é aquele que você vai usar para comprar os insumos, as sementes, os agrotóxicos, e vai utilizar aí na sua lavoura. Fontes. De onde é que vem esse dinheiro? Basicamente, ele vem sobre o percentual dos depósitos que as instituições financeiras realizam no Bacen. Então, as instituições financeiras são obrigadas a depositar os seus depósitos à vista junto ao Bacen, e esse dinheiro fica lá sem remuneração. O governo, para fomentar o agronegócio, criou essa forma de que 30% desse valor pode ser aplicado no crédito rural, e aí o banco consegue uma remuneração. Também sobre a poupança rural, se você tem uma poupança rural, saiba que 60% dos recursos captados via poupança rural são usados no crédito rural. Existem os fundos constitucionais, existem um percentual também sobre os recursos captados através da letra de câmbio do agronegócio. Enfim, o dinheiro vem destas fontes, entre outras fontes, mas as principais são essas. Importante, instrumentalização. O crédito rural, se você tem dúvida se o financiamento que você tem com a sua instituição financeira é crédito rural ou não, um dos elementos que você pode perceber é qual é o instrumento que está criando essa obrigação com o banco. Porque o crédito rural, ele só é possível contratar com a sua instituição financeira através de 5 instrumentos. É a cédula rural pignoratícia, a cédula rural hipotecária, a cédula rural pignoratícia e hipotecária, a nota de crédito rural e a cédula de crédito bancário. Se você tem um crédito rural, obrigatoriamente, o instrumento que cria essa obrigação deve ser um desses 5. A cédula rural pignoratícia é aquela onde a garantia da dívida é um penhor, e normalmente esse penhor recai sobre a sua safra. Você faz o custeio da safra e dá a própria lavoura como garantia, o próprio produto daquela lavoura como garantia. Isso é penhor, e aí certamente a cédula que você vai estar usando é uma cédula pignoratícia. Se você dá um imóvel como garantia, aí nós temos uma hipoteca, e a cédula é hipotecária. Se existe uma hipoteca e um penhor, ou seja, você deu em garantia o grão e um imóvel, nós estamos falando de uma cédula pignoratícia e hipotecária. Se você deu o seu imóvel através de uma alienação fiduciária, que é uma garantia onde a propriedade desse imóvel já é do banco, se você não pagar, o banco simplesmente fica com esse imóvel para si. Provavelmente o banco vai estar usando uma cédula de crédito bancário, que não é um instrumento originário do crédito rural, mas o manual do crédito rural posteriormente autorizou os bancos a usarem a cédula de crédito bancário como instrumento de crédito rural, e os bancos têm usado para fazer justamente o financiamento com a garantia da alienação fiduciária, que eu já adianto, para o produtor rural é a pior das garantias possíveis, por isso que eu comentei, ela dificulta a defesa, ela dificulta a matéria de defesa numa execução, por exemplo, porque o imóvel já é de propriedade do banco. Se você não pagar, esse imóvel é adjudicado pelo banco. E o que acontece é que, se você quiser discutir alguma coisa em relação a isso, você vai ter que ter um argumento muito forte, senão esse imóvel provavelmente vai ser perdido. E a nota de crédito rural, tenho certeza que os senhores nunca ouviram falar dela, porque ela é um meio de financiamento do crédito rural sem garantia. Como eu, particularmente, não conheço nenhum banco que financie ao produtor rural sem nenhuma garantia, eu nunca vi o banco usar uma nota de crédito rural. Bueno, num primeiro momento, nós entendemos um pouquinho, consegui conceituar o crédito, vocês perceberam quais são os instrumentos, quais são as fontes, o que é o crédito rural exatamente. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre o endividamento, porque, na verdade, eu sempre
eu sempre lembro o meu amigo Moisés Prevedelo, que ele diz o seguinte: sempre que há um processo judicial, é porque anterior a ele ocorreu um problema de gestão. Essa gestão, eu concordo com ele no sentido de que o produtor, por vezes, tem problemas de gestão, mas isso pode ser também elementos alheios ao produtor rural, e eu explico isso um pouco mais de forma pormenorizada nesse livro que eu mostrei para vocês, onde eu escrevi esse capítulo, e eu trago um pouquinho do endividamento. Para vocês terem, para eu compartilhar um pouquinho do que está no livro, eu sempre digo o seguinte: o endividamento do produtor rural começou nos anos 90, porque, na verdade, nós tivemos um período de farto crédito rural até então. Quando o crédito rural surgiu nos anos 60, ele transformou o agronegócio brasileiro. Nós nem falávamos em agronegócio ainda, nós falávamos em agricultura e pecuária, agropecuária. Mas, na verdade, a partir do crédito rural, o governo conseguiu injetar dinheiro num setor da economia que não tinha dinheiro, não tinha tanto recurso disponível. E os produtores puderam fazer um incremento produtivo absurdo. Entre os anos 60 e os anos 80, disparou a produção de alimentos no Brasil, porque nós conseguimos acessar produtos melhores, novas técnicas, implementos, equipamentos que nós não tínhamos disponíveis. A partir do crédito rural, nós conseguimos acessar esses elementos e incrementamos sobremaneira a produção agrícola brasileira. O que aconteceu nos anos 90? Nós vivenciamos aquilo que nós chamamos de ressaca do crédito rural. Eu tinha muito dinheiro disponível e, de repente, o governo entrou numa crise, o subsídio dos juros começou a ficar mais difícil, havia menos dinheiro no mercado, porque sempre quando nós falamos em crédito rural, esse juro controlado que é anunciado no Plano Safra, nós temos que entender que ele é controlado pelo governo, porque é o seguinte: o banco capta esse recurso tem, além do valor da captação, fora a questão da aplicação dos próprios recursos controlados que nós vimos antes, mas existe o preço da captação, existe as despesas na captação desse dinheiro, existe um adimplemento. Então, o que o governo faz? Ele equaliza esse juro. Às vezes, para o banco, vamos dizer que o banco forneceu para o produtor rural a 6% ao ano. E, na verdade, o custo desse dinheiro para o banco foi de 8%. O governo equaliza essa diferença, ele paga esses 2% de diferença. Então, é aí isto que é a equalização do subsídio do crédito rural. Então, nos anos 90, nós passamos por um momento de muita dificuldade em o governo ter recursos, porque, veja, nós não tínhamos esses percentuais que nós temos hoje, de 12% ao ano, 6% ao ano. A inflação era gigantesca, os encargos eram muito maiores, então demandava um dinheiro muito maior do governo. E como a inflação era tão galopante, muitas vezes o produtor, quando ia pagar o crédito, pagava menos do que efetivamente ele recebeu, né? Então, quando nós chegamos nos anos 90, nós tivemos essa questão toda de dificuldade em trabalhar com essa nova forma. A ressaca do crédito rural levou muito produtor à quebra por não saber trabalhar nas novas configurações de crédito mais difícil, de corte drástico nos subsídios, essas questões. Bom, aí temos também o que leva ao endividamento, problemas econômicos. Antigamente, anos 90, anos 2000, nós tínhamos os planos econômicos. Parece que sempre quando o governo queria facilitar a vida do produtor, ele complicava. Nós tivemos, por exemplo, o plano cruzado desapropriou o gado. Os fiscais do governo entravam nas fazendas e desapropriavam o gado porque o governo precisava daquele produto, daquela mercadoria. E aí, nem comento, porque vocês sabem muito bem, muito melhor que eu, a tragédia que foi o plano Collor dentro da agricultura, dentro do crédito rural. O produtor rural simplesmente teve, em um mês, em 1990, as suas dívidas dobradas. O índice que foi aplicado na correção das dívidas era o dobro do que deveria ser aplicado. Era 40 e poucos por cento, foi aplicado 80 e poucos por cento em cima da sua dívida. Então, isso tornou impagável. Nós temos até hoje produtores que não receberam essa diferença. E essa discussão do plano Collor segue suspensa nos tribunais superiores em Brasília. Então, nós não sabemos nem quando é que o produtor vai conseguir receber essa diferença que ele teve que pagar mais em 1990. Ou seja, foi uma intervenção estatal desastrosa, lamentável, que quebrou muitos produtores, que endividou muitos produtores. O crédito rural não foi suficiente para salvar esses produtores dessa quebradeira que o plano Collor causou. Riscos climáticos também levam ao endividamento. Mas eu sempre digo, o risco climático, ele faz parte do agronegócio. É a teoria da agrariedade pura.
É o duplo risco da atividade agrária. Você tem o risco econômico do mercado, e, enfim, em síntese, da quebra, mas diferente das outras atividades comerciais, industriais, você tem o risco climático. É isso que a teoria da agrariedade nos diz, que não adianta o produtor fazer uma excelente gestão, tá perfeitamente administrando o seu negócio no papel, tá tudo certinho, se não chover, se chover demais, se cair granizo, se ventar demais. Então, nós temos esse outro risco em cima da atividade agrária. Agora, eu sempre digo, o risco climático não é ele em si que causa o endividamento. O que causa o endividamento é a nossa péssima política de seguro rural, seguro agrícola. Nós temos pouquíssimo percentual da nossa lavoura brasileira segurada. Nós não temos o seguro de garantia de renda. O máximo que nós conseguimos fazer hoje é pagar a dívida do banco, e o produtor não consegue, tem um ano perdido financeiramente, ele não recebe nenhum recurso para a sua subsistência, para pagar suas contas. Então, acaba dificultando, acaba endividando, né? Nós temos muitas fraudes no seguro rural, que eu comento um pouquinho nesse livro aqui. Então, eu sempre digo, não podemos culpar o clima em si, mas sim a nossa péssima política de seguro agrícola. E aí, claro, um outro ponto que eu destaco no livro é a má gestão, né? Muitas vezes o produtor rural tem uma gestão amadora, que nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 funcionava, o agronegócio não era tão exigente, mas hoje, como diz o professor Cherubini, o agronegócio não admite mais amadores. Um ano mal gerido pode ser o suficiente para o encerramento da atividade, para o produtor não mais conseguir saldar seus compromissos, porque o endividamento pode ser galopante de um ano para o outro. Nós temos várias escolhas inadequadas, o produtor que quer plantar uma determinada variedade numa região onde não é adequado, nós temos a ausência de consultoria, enfim. Aí todas as questões da gestão, né, que também nosso amigo Moisés Previdel sabe muito bem, que nosso amigo Eli Macia Neto, aqui de Panambi, também fala muito bem sobre ter indicadores, o produtor rural precisa ter indicadores, ele precisa saber como funcionam os seus processos, ele precisa saber qual é o seu ponto de equilíbrio, enfim. São várias questões que nós não devemos nem nos estender muito, mas que são muito importantes para o produtor entender o que leva ele nessa situação de endividamento. E aí, o que acontece quando o produtor se endivida e não consegue pagar o seu crédito rural junto à instituição financeira? Bom, só temos um caminho, a renegociação. Vamos hidratar a garganta. Como é que funciona? Eu fiz alguns apontamentos até para não me esquecer, porque às vezes a gente se perde num assunto aqui e vai longe. Eu fiz alguns apontamentos aqui sobre a renegociação. O que é uma renegociação? Bom, veja, estamos falando em crédito rural, né? Aqui ele é disponibilizado oficialmente pelo governo. O que acontece? Se o produtor não conseguiu ou percebe que não vai conseguir pagar as suas contas de custeio do investimento, a legislação nos traz algumas formas de renegociar essa dívida. Como é que essa legislação vai acontecer? Ou vai acontecer uma medida provisória do executivo que vai posteriormente ser convertida em lei, ou vai haver uma resolução do Bacen ou do Conselho Monetário Nacional. Então, as renegociações elas precisam acontecer por uma força política. Por exemplo, vocês viram, eu vi comentários, embora eu não tenha pesquisado mais aprofundadamente o assunto, que os produtores rurais que foram atingidos pelo desmoronamento daquela barragem Brumadinho, eles tiveram as suas dívidas repactuadas. Eu não sei exatamente se foi uma resolução, se foi uma medida provisória, mas é fato que algum desses elementos aconteceu e essas dívidas foram prorrogadas. Por exemplo, o Pronaf, que é o financiamento do produtor familiar, do pequeno, são várias linhas dentro do Pronaf, e o Pronaf tem muitas resoluções prorrogando contas, quando, por exemplo, uma região é atingida por uma seca. Né? Uma região foi atingida por uma seca, a produção ficou inviabilizada, os municípios expediram os decretos de emergência, aí as forças políticas atuam para que seja expedida aí uma renegociação específica para aqueles produtores atingidos, como é o caso que nós estamos lutando junto com algumas associações dos produtores do oeste do Paraná. A ideia é que saia uma prorrogação desse endividamento. Eu li uma pergunta aqui.
Então, assim, nós estamos trabalhando com esses produtores para talvez unir as forças e conseguir uma repactuação dessas dívidas de origem do crédito rural, para ver se conseguimos repactuar, jogar para frente, porque a seca diminuiu muito a produtividade da região do oeste do Paraná. Os produtores de arroz também estão lutando, já estão mais adiantados nesse ponto. O produtor de arroz do sul, aqui do Rio Grande do Sul, foi atingido pela enxurrada, pela enchente, e a produção também foi perdida, né? Então é preciso que venha alguma resolução, que venha alguma medida provisória e prorrogue de uma forma específica, talvez sem juros, talvez com uma carência um pouco maior, com juro muito reduzido, e nesse sentido de prorrogar aquelas dívidas específicas daqueles produtores atingidos. Muito bem. Pulando, deixa eu só, em relação ao projeto de fazer uma pausa aqui, porque o Nardon me manda uma pergunta que alguém comentou se há um avanço em relação ao projeto de recuperação judicial do produtor rural. Que eu saiba, não. Está bem parado nesse ponto. Existem algumas decisões judiciais que estão possibilitando a recuperação judicial do produtor rural. Mas ainda é um cenário muito nebuloso. Não é possível dizer hoje, com base nos julgados que já existem, que dá para fazer a recuperação judicial do produtor rural. E confesso, não tenho acompanhado muito o projeto de recuperação, porque ele estava muito parado. A última vez que eu vi esse projeto de lei, estava bem trancado. Eu não sei se vai andar. Moisés, eu falei do Moisés, a pergunta foi do Moisés. Talvez o Moisés saiba mais que eu, talvez esteja acompanhando com mais afinco. Outro ponto. Bom, então, essas renegociações que nós comentamos, né, elas são expedidas pelo Executivo, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Bacen, e para onde é que elas vão? O Banco Central disponibiliza um documento muito importante para nós que trabalhamos com crédito rural, que é o Manual do Crédito Rural. Se vocês não acessaram esse documento ainda, sugiro uma pesquisa, bota no Google aí, Manual do Crédito Rural, vocês vão cair no site do Bacen. Todas essas questões que eu estou falando, de fonte de recurso, de títulos, de contratos que vão ser utilizados, de encargos, de renegociação obrigatória, que eu vou falar daqui a pouquinho, de repactuações através de medidas provisórias, através de resoluções, tudo isso é compilado num instrumento chamado Manual do Crédito Rural, que está disponível no site do Bacen. Então, se vocês for lá no final desse documento e olhar as renegociações, vocês vão ver, por exemplo, renegociações específicas do fumicultor, do setor arrozeiro, do setor do leite, que é um setor também muito afetado por questões econômicas. Tudo que de alguma forma vira resolução, que vira medida provisória, depois convertida em lei, tudo isso vai para o Manual do Crédito Rural. Bom, e se o produtor rural teve um problema que lhe impediu de pagar o seu crédito, mas não foi contemplado por nenhuma resolução, não foi contemplado por uma medida provisória, não foi contemplado por nada específico para aquilo? O Manual do Crédito Rural tem um elemento que serve para todo e qualquer produtor que se encontrar em dificuldade. É o item 2.6.9, que inclusive eu vou fazer a questão, não estava aberto aqui, mas eu vou abrir o Manual do Crédito Rural para ler para vocês exatamente o que diz este elemento do Manual do Crédito Rural. Se vocês tiverem com ele aberto no seu computador, hein, é o item 2, condições básicas, 6, reembolso, é o item 9. O item 9 diz o seguinte: independentemente de consulta ao Banco Central, é devida a prorrogação da dívida aos mesmos encargos antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove a incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de... E aí ele traz 3 elementos que autorizam o produtor a pedir a renegociação automática. Vamos lá. Dificuldade de comercialização de produtos, frustração de safras por fatores adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Bom, como agir, como proceder? Nós sempre indicamos que o produtor faça isso antes de vencida a dívida. O manual não está me obrigando a fazer isso, mas por uma questão prática, por uma questão de evitar a demanda judicial, nós sempre, e até de viabilizar a renegociação, nós sempre indicamos que o produtor deve procurar o banco antes da
antes do vencimento da dívida. Eu vou tentar compartilhar essa tela. Vamos ver se os meus conhecimentos informáticos aqui estão apurados. O Nardon me ensinou como é que funciona aqui. Eu tenho que abrir em outra janelinha. Deixa eu ver se eu puxo aqui, ó. Tudo vai dar certo. Agora vai dar certo. Eu quero que vocês vejam aqui como é que é a organização do Manual do Crédito Rural, até porque vocês depois não se assustem aqui quando forem acessar aí essa tela. Creio que, pelo que eu estou percebendo aqui, a tela está compartilhada. Esse instrumento que vocês estão vendo é o Manual do Crédito Rural disponibilizado no Banco Central do Brasil. E aqui vocês vejam o item 9 que eu comentei, aqui que está a prorrogação automática que o produtor rural tem direito. Então, o que nós sugerimos sempre quando o produtor quer fazer isso aqui? Procure antes a sua agência, leve. Às vezes o banco fornece, se você tiver um bom relacionamento com o seu gerente, o banco fornece um manualzinho, uma ficha pronta para que seja preenchida já na forma do item 2.6.9 do manual. Agora, nós sugerimos que você procure aí o seu advogado de confiança, que conhece um pouquinho isso aqui, e já leve pronto um pedido e demonstre nesse pedido, já traga provas, a dificuldade, principalmente que isso aqui vai acontecer na situação de frustração de safras, né? Então você vai trazer aí notícias sobre a seca, você vai trazer decreto de emergência expedido pelo seu município, você vai trazer o laudo do seu engenheiro agrônomo demonstrando aí que houve uma frustração, que não valeu a pena sequer colher aquilo que sobrou na sua lavoura. E junto a isso, nós sempre sugerimos que você faça também um projeto, que vejam, aqui nessa legislação que eu estou lhe mostrando, não diz como vai ser repactuada essa dívida, só diz que os encargos financeiros são os mesmos do seu contrato. Então, se você não conseguiu pagar um contrato de 6% ao ano, a repactuação vai ter que seguir no 6% ao ano. Isso é uma regra básica. Então, você pode fazer um projeto junto ao seu engenheiro, demonstrando a viabilidade. Olha, eu tive essa quebra, mas eu estou organizado para em 2019 colher tanto, em 2020 colher tanto, em 2022 colher tanto, em 2021, 2022 eu vou conseguir, eu vou ter essas contas para pagar, eu vou ter esse custeio para pagar, o meu lucro vai ser tal, e o meu fluxo de caixa permite que eu pague esta minha dívida em 3 parcelas anuais, desta forma, desta forma e desta forma. Aí você traz um elemento completo, né, uma renegociação robusta para o banco. Eu acredito que o banco vai ter maior sensibilidade em analisar, porque é bem verdade que às vezes os bancos passam reto por cima disso aqui e não querem ter nem conhecimento do que você fez, mas é importante que você traga esses elementos, até porque, se for preciso, se for o caso, você vai aí ingressar com uma ação judicial buscando que o juiz declare que você tem direito à renegociação desta sua dívida pelo 2.6.9, e aí vai buscar numa liminar sair do SPC, buscar a inexigibilidade desse instrumento, né? O juiz vai dar uma liminar dizendo que você não precisa pagar esse débito enquanto ele for analisar o processo, não vai ficar no SPC Serasa, e aí você vai estar no melhor dos mundos, porque você vai estar documentado. Se você entrar com uma ação com pouco documento, é muito difícil conseguir uma liminar, conseguir alguma coisa nesse sentido. Tudo bem. Vamos tentar voltar aqui. Voltei? Voltei. Eu estou ficando bom nesse negócio aí. Eu estou aprendendo a lidar com essas ferramentas aqui. Outro elemento que eu gostaria de trazer para vocês. Sempre quando forem discutir, tanto administrativamente como judicialmente, a renegociação, vocês têm que lembrar que o STJ já sumulou o direito, né, de tantos processos, de tantos julgados sobre isso. O STJ criou uma súmula em que ele diz que o direito ao alongamento não é uma faculdade da instituição financeira, e sim um direito do produtor rural, desde que ele demonstre, né, esses elementos que nós comentamos aqui, que são os itens do 2.6.9. Essa súmula vem lá do tempo do PES e securitização, né, que o produtor rural ia até o banco, pedia a renegociação através do PESA, pedia a repactuação através da securitização,
e os gerentes não concordavam e não lhes davam esse direito. Então, de tantas ações judiciais que os produtores entraram, o STJ acabou criando essa súmula, né, que hoje diz que o direito do produtor de renegociar quando ele está no manual, quando ele está nas resoluções, ele é transparente, ele é cristalino. Então, não cabe discussão. O banco não pode optar por lhe conceder a repactuação ou não. Direito é direito, não é uma faculdade da instituição financeira. Um outro elemento que acho bem importante nós falarmos, que não é uma renegociação oficial, mas é muito semelhante a isso, é a circular do Bacen. Produtor rural, tenho certeza que ano passado, no final do ano passado, ficou sabendo da circular do Bacen e procurou aí, quem tinha débitos, quem tinha dívidas, procurou fazer da melhor forma possível a renegociação, ou melhor, talvez esse termo não esteja muito certo, mas o refinanciamento da sua dívida, porque o Bacen expediu uma circular onde ele criava uma linha de crédito, na circular 46 de 2018, ele criava uma linha de crédito que servia para refinanciar as dívidas de origem rural, tanto de crédito rural como de financiamento privado. Então, você podia pegar a sua dívida lá com o seu fornecedor particular, podia pegar um custeio que você fez com a empresa, pegou o grão da empresa, não conseguiu pagar através de uma CPR, e junto a isso, o seu crédito rural inadimplido, e podia fazer um pacote, fechar e refinanciar no BNDES de uma forma em até 12 anos com 13 de carência. Os encargos eram um pouquinho um óbice para isso, ficava meio caro, porque era TLP mais 1%, mais 3%, e isso dava mais ou menos 12% ao ano. Se você fosse repactuar isso em 12 anos, você tinha, na verdade, dobrado a sua dívida. Então, eu sempre digo, o produtor rural tinha que analisar o seu fluxo de caixa. Se comportava, se isso comportaria, se valeria a pena uma carência de 3 anos, pagar o resto em até 12, quer dizer, 12 incluída a carência. Se valeria a pena essa carência e começar a pagar depois, valeria a pena pagar o dobro da dívida? Pode ser que sim, dependendo do caso concreto e o fluxo de caixa do produtor. Para alguns não valeria, seria encarecer demais. E aí, nessa senda, os bancos começaram a fazer linhas próprias. O Banco do Brasil fez linha própria, o Sicredi fez linha própria, o Banrisul, se não me engano, fez linha própria. E essa circular do Bacen foi muito pouco usada. Foi tão pouco usada que sobrou dinheiro no banco. Eu falei equivocado, falei Bacen, mas é BNDES. Então, assim, foram tão poucas contratações ano passado pela circular do BNDES que eles renovaram esse ano essa circular. Foi publicada essa semana a circular número 12 de 2019. Mesma situação, o produtor pode pegar suas dívidas, crédito rural, financiamento privado, fazer um pacote, ir no seu banco, refinanciar. O BNDES disponibiliza esse dinheiro para o banco refinanciar essa dívida para você. E aí, o que nós estamos percebendo é que, assim, se não haver um movimento político de viabilizar o bom andamento dessa circular, nós vamos ter o mesmo problema da circular 46 do ano passado. Ela não andou, não foi muito produtiva. Então, nós precisamos com que as lideranças façam isso acontecer, com que as gerências dos bancos conheçam a circular, com que o produtor saiba exigir, né, a contratação através da circular. Enfim, o dinheiro está lá, o dinheiro está disponível no BNDES, nós só precisamos fazer essa máquina funcionar um pouquinho melhor. Nardon, eu vi que tu voltou, tenho mais uma temática, será que nós estamos muito adiantados no horário? Eu posso trazer mais uma temática para finalizar aqui? Tá. Beleza, o Nardon me autorizou a falar mais um pouquinho, mas eu sei que o nosso horário já está bem adiantado. Então, eu vou trazer alguns elementos bem práticos, bem processuais aqui, para compartilhar com os colegas. Depois, a gente segue conversando aí com os colegas em outras ferramentas, não tem problema nenhum. O produtor rural não conseguiu renegociar sua dívida de forma administrativa. O que o judiciário nos oferece? Bom, primeiro que você pode entrar com a ação para, como eu já falei, uma ação para buscar a declaração do seu direito à renegociação, né, se for o caso, se você conseguir comprovar aqueles elementos. Dentro de uma outra ótica, se você perceber que o seu contrato está mal feito, tem encargos abusivos, você pode fazer uma ação revisional. Se você tiver algum problema, se a documentação estiver confusa, você não tiver muito acesso, você perceber erros na conta gráfica, nos seus extratos, você pode fazer uso da ação de prestação de contas, que é uma ação que hoje em dia está sendo muito usada no mundo do crédito rural, no mundo do agronegócio. O que são encargos, ou se nada disso você fez e o banco lhe executou.
o banco executou a sua dívida e está cobrando. Você vai fazer embargos. Então, tanto nessas ações, dependendo do caso, existem outras ferramentas jurídicas dentro do processo, mas, a grosso modo, você vai fazer embargos. Então, você tem os embargos, você tem a ação revisional, você tem a própria prestação de contas, que são as principais formas de se defender, né? Tanto nos embargos como na revisional, você vai poder se utilizar de alguns elementos básicos do crédito rural, e eu quero destacá-los aqui. Jamais uma cédula rural vai ser possível ter encargos remuneratórios, vai ter juros remuneratórios maiores que 12% ao ano. É uma limitação do crédito rural, assim como no crédito comercial e no crédito industrial. E isso é lá do tempo da lei da usura, porque o Conselho Monetário Nacional deveria ter fixado qual é o teto do crédito rural, não fixou, enquanto ele não fixar, vai estar valendo os limites da lei de usura. Então, se você pegar uma cédula de crédito rural que tem encargos remuneratórios, que é o juro pelo uso do dinheiro, acima de 12% ao ano, cabe revisar isso, está equivocado. Tem uma discussão sobre recursos livres e recursos obrigatórios, mas aí já é um pouquinho mais técnico, mais complicado, aí depende de cada caso. Juros moratórios, que é aqueles que você é inadimplente. 1% ao ano. Não pode ser superior a 1% ao ano. Decreto-Lei 167. Essa semana mesmo eu peguei execuções para fazer a defesa. Eu vi que todas elas, embora sejam crédito rural, trazem encargos moratórios de 1% ao mês. Está equivocado. Eu já tenho matéria para defesa nos embargos. Capitalização dos juros. O Decreto-Lei 167, ele diz que a capitalização é semestral. Desde que o contrato, e aí é o entendimento dos tribunais, se o contrato tiver previsão de capitalização mensal, vale. Então, observe o seu contrato. Se o seu contrato não diz como é a capitalização dos encargos, ela é semestral. Se o seu contrato diz que a capitalização é mensal, aí está valendo a capitalização mensal, porque daí o que está contratado supera o que está lá no decreto. Súmula 286, quando você for revisar uma cédula rural, lembre-se da súmula 286, que diz que você pode revisar a cadeia sucessória dos contratos. Por exemplo, eu vou falar de um caso prático que eu estava trabalhando ainda hoje de tarde. O cliente ficou endividado com cédulas rurais, num total de 13 cédulas rurais. O banco, cada uma tinha um juro, cada uma tinha um encargo diferenciado. O banco fechou, mas nenhuma, eram todas assim, 6, 8, 7%, que era tudo rural. O banco pegou todas essas dívidas, compilou numa outra cédula de crédito pessoal e matou todos aqueles créditos rurais e criou uma nova dívida de crédito pessoal com encargo de 30% ao ano. Crédito pessoal. Então, mudou a natureza do crédito rural. A súmula 286 do STJ, ela me permite discutir a cadeia. Aqueles contratos anteriores que foram quitados, eu posso revisá-los. Então, em alguns deles, dos rurais, eu percebi alguns equívocos em encargos, eu posso rediscuti-los, ainda que eles tenham sido superados, feito uma inovação por essa nova cédula. Então, advogados, prestem atenção sempre na súmula 286 do STJ quando forem discutir a cadeia. Não existe essa regra de que se eu matei as minhas cédulas antigas e fiz uma nova, eu não posso mais discutir o que está quitado. Posso sim, e devo discutir o que está quitado, que é meu direito. A súmula 286 do STJ me garante. Então, assim, matérias de defesa, como eu já comentei, sempre buscar as cédulas, nesse caso específico, né, que foi feita uma inovação. O que eu faço nas cédulas anteriores que eram rurais? Eu busco a discussão dos encargos dentro dos limites, né, da legislação, dentro do que estava... Chegou pergunta aqui. Dentro do que estava contratado. Na cédula, agora, por exemplo, deixa eu me concatenar melhor aqui. Nessas cédulas rurais, quando eu estou discutindo uma cédula rural, eu preciso sempre lembrar que eu preciso limitar ela a 12%. Se ela tem juros remuneratórios de 6%, legal, 8%, legal. Se ela tem 14%, aí já incide a limitação de 12%. Agora, numa cédula, aí tem uma outra situação. Numa cédula que não era originariamente rural, mas eu demonstro que eu usei aquele recurso no rural,
Aí, como provavelmente o meu encargo que estava ali contratado era superior aos 12%, aí a minha limitação vai ser dentro desses 12%, porque eu não tenho um encargo contratado originário menor que isso, né? Então, resumindo um pouquinho, esse setor agora que eu falei que, de fato, até eu achei meio complicado, né? Se você pode ter uma situação de crédito rural, que tipicamente é crédito rural, foi cedido dinheiro para o produtor para atividade rural, mas o instrumento não era um instrumento de crédito rural, ou ele tinha, ou mesmo sendo um instrumento de crédito rural, ele tinha juros acima já de 12% ao ano desde a contratação, né? Já foi contratado acima de 12% ao ano. Nesse caso, eu busco a incidência dos 12%, a limitação dos 12%. Agora, se eu tenho uma cédula que tinha um juro já menor que isso, e ela foi renegociada para um juro maior, aí eu não vou buscar somente a limitação dos 12%, eu vou buscar o encargo originário, porque lá no Manual do Crédito Rural, lembra que nós vimos, toda repactuação deve estabelecer aí deve estar limitada aos encargos originários. Se eu contratei 6%, é 6%. E a última temática que eu quero trazer hoje é a atenção ao desvio de finalidade. Né? Se eu tenho um contrato rural, um financiamento de crédito rural, e o banco utilizou uma outra cédula para poder justificar os encargos superiores e disfarçar que aquilo ali não é crédito rural, eu tenho desvio de finalidade dessa cédula. Eu posso fazer a revisão baseada nisso. Desvio de finalidade da cédula, vocês podem pesquisar a jurisprudência dos tribunais sobre desvio de finalidade, vai ter uma ampla matéria. Da mesma forma, esse caso específico que eu comentei que eu estava trabalhando hoje, né, se pegou o crédito rural e se transformou a natureza dele para uma nova cédula, e esta cédula traz encargos maiores, eu também tenho uma situação de desvio de finalidade desta nova cédula, porque ela não servia para isso, ela servia para fazer um financiamento do zero, e na verdade o que aconteceu? Ela foi usada para fazer uma repactuação ilegal dentro do crédito rural. Nardon, eu acho que eu fico por aqui, porque assim, acho que foram bastante elementos que nós conversamos hoje, mais do que isso nós vamos começar a entrar num estado de confusão, porque daqui para frente são questões bem específicas, cada caso, por isso que o produtor tem que ter o seu procurador, o seu advogado de confiança. Não, se tiver 3 processos, os 3 processos vão ter situações diferenciadas, fundamental que se estude cada caso de uma maneira bem embasada, bem fundamentada, mas sempre partindo do princípio desses elementos que nós trouxemos aqui hoje. Ok, muito bom. Temos algumas perguntas aqui para realizar para o senhor, referente a algumas perguntas vindas de produtores rurais, tá? CPR é crédito do rural, doutor Torma? CPR não é crédito rural, CPR é um instrumento de financiamento privado do agronegócio. Tenho certeza que todo produtor rural já assinou uma CPR na sua vida, mas ela não pode ser usada para crédito rural, ela vai ser usada aí dentro das suas negociações privadas, né? Então, se você tem uma CPR na mão, não é crédito rural, você não vai poder usar esses elementos aí que eu comentei do manual do crédito rural. Negociação vai ser direta com o seu fornecedor. Ok, mais uma pergunta aqui que chegou até nós. Qual o prazo para me defender se eu for executado? Excelente. São 15 dias úteis a partir do momento em que o mandado é juntado no processo. Ou seja, o que vai acontecer quando você for executado? O oficial de justiça vai lhe procurar, você vai assinar o mandado de citação e ele vai trazer esse mandado de volta. Ele vai largar esse mandado lá no cartório, no fórum, e o pessoal do fórum vai juntar ele no processo para demonstrar que você foi citado do processo, né? A partir do momento que o cartório juntar esse mandado no processo, você conta 15 dias úteis. Esse é o seu prazo para embargar. Se você não embargar nesse tempo, não embarga mais. Aí fica difícil. Existem depois outros meios aí de defesa, mas são bem mais complicados. Então, tem que ter essa atenção especial ao prazo. Doutor Torma, se o produtor rural está no meio do processo, tem uma pergunta aqui, se ele está no meio do processo, é possível, doutor, fazer um acerto com o banco? É possível e recomendado, né? É possível e recomendado. Porque, na verdade, os bancos, a boa advocacia do agronegócio, ela faz a defesa da melhor forma possível, mas sempre na expectativa de se fazer uma negociação. Por quê? Para o produtor retomar crédito, retomar relacionamento com o banco, para que essa dívida não fique muito cara, mesmo a partir do momento que ele ganha, porque se você for pensar assim, muitas vezes você ganha o processo,
você reduz os encargos, mas fica 10, 15 anos discutindo, também aumenta a dívida. Os próprios encargos da cédula, os próprios encargos contratuais vão fazer esse crédito ir subindo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o produtor que tem essa expectativa de fazer um acerto com o banco, pode ter certeza que dentro do processo, às vezes, a negociação flui de forma mais positiva do que ainda na esfera administrativa. O Caizili pergunta assim, seja bem-vindo, Caizili. Dr. Torma, existe algum projeto que está tramitando na Câmara ou no Senado sobre a melhoria do seguro agrícola para 2019? Temos alguma estimativa? Sobre o quê? Desculpa, não ouvi. Ficou ruim. Está tramitando na Câmara sobre seguro agrícola. Seguro agrícola. Na verdade, assim, o que eu tenho acompanhado, eu até acredito que deva ter algum projetinho de menor expressão, mas o que eu tenho acompanhado é um movimento dos produtores rurais para passar para o governo, passar para algum deputado, alguém que leve adiante, uma nova forma de se pensar o seguro agrícola, né? Eu tenho acompanhado muitos produtores aí nessa senda aí do seguro, né? Embora não seja bem o meu campo de atuação, o seguro, né? Eu trabalho mais na parte do endividamento em si, quando o seguro não surtiu efeito. Mas existe um projeto que eu vejo muitos produtores comentando, estão se unindo para formar uma redação no sentido de ter seguro agrícola somado ao seguro de renda. Sem seguro de renda, nós não vamos deslanchar muito, né? Mas isso é algo a acontecer ainda. Eu tenho percebido movimentos que a ProSoja está junto, a Federarroz está junto. Eu vejo muitos produtores nesse sentido trabalhando numa nova formatação do seguro agrícola que vai ser levada para frente, vai ser levada à apreciação ainda. Ok, indo para a parte final do nosso webinário, antes de irmos realizar o sorteio, eu quero chamar a atenção dos nossos produtores rurais do Brasil. Nós, hoje, temos um número muito grande de produtores rurais. Esse ano, na safra 2019, em alguns estados, nós temos alguns complicadores no fator climáticos. Em alguns estados, os níveis de produção em relação ao ano passado é muito baixo, em torno de 30% menor do que a safra de 2019. Expectativas foram frustradas e dentro disso tudo, nós queremos colocar também os serviços do Dr. Torma para eventuais dúvidas, para eventuais consultas referente a essa temática que nós abordamos hoje. Crédito rural. Produtor rural, imagine você produzir sem crédito rural. Imagine você sem financiamento. Imagine você sem endividamento. Imagine você sem renegociações. Será que isso é possível? Essas perguntas, muitas vezes, nós não encontramos respostas, mas nós queremos, de certa forma, juntamente com os senhores do agronegócio, na TEIA G21, desenvolver atitudes e ações e colocar quem tem esta necessidade com quem tem uma estratégia para amenizar e para irmos avante em produções, em amenizar perdas e possíveis situações que você, produtor rural, esteja. Eu quero te convidar, eu vou deixar um link abaixo, tá? Vai ter um botão aqui. Se você, porventura, desejar uma consulta, desejar falar com o Dr. Torma, você vai clicar neste link e esse link vai te direcionar depois a uma confirmação. No momento que você confirmar, você vai entrar na nossa lista e nós queremos ter a alegria depois de contatá-lo e assim ouvi-lo com mais atenção. Tá ok? Então, vai ficar abaixo esse link. Nós queremos agora realizar o nosso webinário, o sorteio do webinário, tá? Então, você
Tem várias pessoas aqui de todo o Brasil, aqui, eu estava olhando aqui a lista, tá? Aqui chegou uma perguntinha aqui para nós. Ok, uma boa noite para todos vocês aqui, tem vários pessoal aqui dando boa noite, enviando aqui. Aliás, Ok. Narton, questionamentos que te aparecerem aí, tu me manda que a gente vai fazer o possível para responder Legal. para o pessoal depois. Devido ao nosso tempo, não vai ser possível. Está chegando muita pergunta, muita questão. Eu já vou, de antemão, vou deixar o link aqui. Você pode entrar em contato depois conosco, que a gente vai ter a alegria de lhe direcionar para o Dr. Tora. Tá ok? Tá ok? Devido a já estamos aí a 1h05 online, então nós vamos... A ideia era meia hora, né, Paulo? Passamos um pouquinho. Exatamente. Então, vamos lá. Se o pessoal aí, tem pessoal da Bahia, pessoal de Santa Catarina, pessoal do Rio Grande do Sul, Goiás. Então, vamos lá. Doutora, por favor, aquele que for sorteado, o que que vai ganhar de bônus aí do webinário? Bom, eu vou fazer o seguinte, estamos numa fase aqui, eu gostaria de sortear um livro e eu estou sem livro. Eu estou esperando sair a segunda edição, porque esse livro vendeu muito. Mas o que eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o e-book do meu artigo, que está aqui dentro desse livro que eu havia mencionado, né? Então, nós temos aqui dentro um capítulo bem interessante sobre o endividamento. Eu vou disponibilizar via e-book esse artigo, para quem quiser ir conhecendo, enquanto o livro não sai na segunda edição, né? Deve sair agora em abril ou maio a segunda edição, então o pessoal já pode ir de antemão conhecendo o teor, o recheio do livro. Ok. Então, por favor, doutor, nos fale de um número, dois números que eu vou formatar aqui de 1 a 10. 2 números de 1 a 10? 2 números. Eu gosto do 7 e o 1. Quantos e-books vamos disponibilizar? Boa pergunta. Quantos você acha que nós podemos disponibilizar? 3? 3 e-books. Ok. Vamos lá. Vamos contar aqui. Ulisses Rezende, do Rio Verde, Goiás. Olha, nós comentamos sobre Rio Verde no início do webinário, né? O pessoal está com sorte, né? Mais outro, por favor. Outro número, 1 a 10. Tu quer 2 números que nem a da outra vez? Somente uma dessa vez. Oi? Somente um. Somente um. 5. Olha aqui, pessoal. Valéria Lopes, de Santa Catarina. Ué, Valéria, eu conheço a Valéria. Se é que eu estou pensando, ela é advogada. Vamos lá, vamos tomar nota aqui. Mais um número, por favor. 9. Vamos lá na página lá no Facebook, que possivelmente deve ter o pessoal lá. Ok, mais um. 9, né? 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Renata Dengatem, de Camboriú, Santa Catarina. Olha aí, 2 de Santa Catarina aí, pessoal. 2 de Santa Catarina, né? E Camboriú, até me deu saudade ali daquela região. Então, pessoal, esse pessoal que porventura foi sorteado, por favor, deixe, por favor, o seu WhatsApp aqui nas descrições, que nós vamos entrar em contato contigo, e aí, amanhã e durante a semana, a gente vai estar enviando o e-book
do Dr. Torma em suas mãos, no seu e-mail ou por WhatsApp, conforme você achar melhor. Nardon, só um recadinho bem curtinho agora no final. Ok, Eu quero reiterar para os amigos aí que ainda não acessaram, acessar o portal AgroLei. Muito do que nós conversamos aqui hoje está disponibilizado em artigos pequenos, de fácil leitura. E eu também quero dizer que, para os colegas advogados que estão nos acompanhando, a IUMA, que é um instituto que existe aqui em Porto Alegre, sediado em Porto Alegre, está abrindo inscrições para a sua 7ª pós-graduação em Direito Aplicado ao Agronegócio, e eu tive a honra de ser convidado para lecionar essa matéria de crédito rural. Então, eu convido a todos que têm esse interesse em se aprofundar nesse tipo de debate, procurar aí pela pós-graduação do IUMA, Porto Alegre. Ok. Também quero manifestar a minha alegria e te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui no Senhores do Agronegócio, aqui no canal do Senhores do Agronegócio. Também te convido para curtir, para se inscrever no nosso canal e assim se manter atualizado de todos os nossos estudos, dos nossos webinários oriundos da TEIA G21. Nós vamos, cada mês, ter muita novidade, tá? Então, te prepare, se inscreva, que nós queremos estar juntos, mais perto, trazendo novidades aí em 2019 para você. Muito obrigado para você, muito obrigado a todos e um grande abraço. Até o próximo webinário. E não se esqueça de deixar abaixo no link o seu contato para que a gente venha identificar você e assim retornar a sua dúvida e a sua questão. Ok, um grande abraço para você.